Bom dia, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Nessa manhã nós estaremos tendo a nossa EBD como tema, não é? Eleição e predestinação. Possamos pedir ao Senhor, né, que fale aos nossos corações, que você já se organize aí no seu sofá, na sua sala, né, junto com os seus amigos, seus familiares, seus visitantes, e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus nesta manhã. Amém? Convido a irmã Noêmia para fazer a oração. Em seguida, o diácono Gessivan estará lendo a palavra de Deus. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Glórias te damos, ó Deus, por mais esta semana, este começo de semana, este dia de domingo, onde nós estamos juntos, cantando, louvando e bendizendo o teu grande e excelso nome. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que tu tem derramado nas nossas vidas. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pela tua graça, ó Deus, inefável, sobre as nossas vidas, ó Deus, a vida da tua igreja, Pai. Ó Deus querido, louvamos o teu nome por mais uma escola dominical. Que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, ó Deus, como nos comportar e aprendermos, ó Deus, e também entendermos o valor, Deus, da salvação que tu outorgaste para nós, que foi predestinado, Deus, no teu coração, antes da fundação do mundo. Que nós, ó Deus amado, te louvamos e engrandecemos o teu nome por tão grande salvação, que custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Mas glória a Deus que Jesus ressuscitou e a nossa fé não é vã. E que nós possamos, ó Deus, testemunhar das tuas grandezas, ó Deus, neste mundo. Ó Deus querido, abençoe esta escola, a programação, o estudo, Senhor, que tudo possa chegar diante de ti, ó Deus, como um cheiro suave. Ó Deus querido, vem alegrar os nossos corações. Vem, Senhor, falar, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, para que as nossas vidas sejam mais e mais cheias do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a leitura será no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o 30. Graças a paz, queridos. A palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, ao só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam com o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou.
Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Amém. iremos agora cantar o hino 234 do nosso cantor cristão. 2, 3, 4. Cristo salva o pecador, lava o negro coração, ao contrito com amor, oferece salvação. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede, pois, que Cristo quer libertar o pecador. Cristo salva o pecador e concede-lhe perdão. Aceitai o bom Senhor, aceitai de coração, confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede, pois, que Cristo quer libertar o pecador. Vinde todos e achareis paz e luz no Redentor. Vinde então, recebereis vida eterna do Senhor. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede, pois, que Cristo quer libertar o pecador. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu convido a irmã Kíria para louvar e em seguida o pastor está com a palavra. Que Deus nos abençoe. Com a paz do Senhor. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortalezas e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva de um consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas de um consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas de um consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e amor, dando os teus dons preciosos do seu santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas de um consolador. Vou deixar um salmo para meditação. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direita do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade e escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que ande pela escuridão, nem mortandade que assombre ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém? Bom dia, graça, saúde e paz. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui refletir com você rapidinho no livro de Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de paz e vida. Não te desamparem a benignidade e fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus passos, as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Amém, meus irmãos? Essa leitura, como aliás todo o livro de Provérbios, é um livro que exalta a sabedoria, né? Ele chama a atenção para a sabedoria. E obviamente que a sabedoria ela está alinhada ao aprendizado. Ela está alinhada ao aprendizado. E aqui no começo, já no verso 1, né, está escrito o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Observe que é um conselho importante de alguém que tem mais experiência para o filho, porque o texto começa dizendo aqui filho, e dentro de um contexto geral, filho é todo aquele que é aprendiz, né? Porque um mestre, um professor, ele pode ser mais jovem do que um senhor novo convertido, e aquele torna-se filho na fé. Pois muito bem, então, meus irmãos, família IBNC, o aprendizado ele é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa vida, não é? Obviamente que essa passagem de 1 a 12, ele traz uma orientação tão importante que diz que além de livrar o indivíduo do mal, a sabedoria promete certas recompensas, longevidade e paz, favor perante Deus e os homens, orientação, saúde e refrigério, prosperidade e uma reação correta à disciplina. Então, o ensino da palavra de Deus ela é fundamental. Nós precisamos entender que adorar a Deus, servir a Deus, né, existe toda uma compreensão daquilo que a Bíblia tem para nós. E começa justamente pelo ensino. Porque a gente, para servir, para adorar, né, para fazer a obra do Senhor, para viver neste mundo, para viver na compreensão de que a nossa vida é uma vida que deve ser pautada na palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? E aí nós temos a Escola Bíblica Dominical, que, graças a Deus, essa quarentena tem, de fato,
é levado a escola bíblica para dentro da casa de muitos irmãos, e aí eu vejo como uma providência de Deus, porque alguns que não iam para a EBD, hoje a EBD está na sua casa. É Deus cuidando de você, lhe despertando. E eu, como pastor, quero fazer essa exortação para você. Tome esse momento como aprendizado e participe da EBD, do ensinamento. Meus irmãos, é tão importante. Eu venho falando isso desde que cheguei a 18 anos, 19 praticamente, que já estou em Coqueiral. Eu sempre, no domingo à noite, nos avisos da semana, quando falo da EBD, eu faço uma chamada, a importância de que é a EBD, né? Porque na EBD nós aprendemos para viver, para praticar, para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus, pois, vos abençoe e que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém? Logo em seguida, nós vamos ouvir agora o Ministério de Louvor. Na sequência, o estudo da Palavra de Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, da nossa lição desse trimestre que tem por tema a Igreja Eleita. E hoje, né, 19 de abril, vamos para a lição do número 3, que tem por tema Eleição e Predestinação. Tá? Eu já convido os irmãos para irmos para a leitura de classe, tá? Que se encontra lá em Efésios, capítulo 1, o versículo do 1 ao 4. Os irmãos deixem suas Bíblias abertas, eu irei deixar a minha também aqui nesse momento, tá? Para que a gente, à medida que cada texto vem acontecendo, que a gente possa estar acompanhando, tá? Essa lição, Igreja Eleita, ela tem em Efésios, né, a carta de Efésios, toda a estrutura, né, dessa nossa lição, tá? Não somente a de hoje, mas praticamente de todo o trimestre. Okay? Então vamos fazer a leitura, Efésios 1, do capítulo 4 do capítulo 1, né, do versículo 4 ao versículo 12, tá? Que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então está aí a nossa leitura em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. É o nosso texto base. Em vários momentos da nossa aula nós vamos recorrer a esses versículos. Tá? Bom, vamos iniciar. A nossa lição está dividida em 3 pontos, né? Sendo o nosso primeiro ponto, que vai ser eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Normalmente, quando a gente discute sobre predestinação, né, eleição, a gente também discute a sua oposição, que seria o livre-arbítrio. Né? Normalmente vem assim: eleição, predestinação, livre-arbítrio, né, e eleição e predestinação. Mas nesse caso nosso aqui hoje, na verdade a gente só vai discutir sobre o que é que a Bíblia diz sobre eleição e predestinação. Nós não vamos fazer aqui, não é o nosso papel hoje verificar qual tese bíblica, né, é mais aceita, se é o livre-arbítrio, se é a eleição e predestinação. Não, na verdade o que a gente vai discutir hoje é o que a Bíblia fala. Né? À luz da Bíblia, a gente vai tentar esclarecer aqui os principais pontos acerca de eleição e predestinação. Tá? E aí, quando a gente fala, e aí já é importante a gente ter isso em mente, quando a gente fala em eleição e predestinação, a gente está falando da doutrina da salvação. Né? Ou seja, são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Ou seja, quando a gente fala eleição e predestinação, na verdade isso está relacionado ao plano divino de salvar os pecadores. Tá? E aí, voltando, né, para o nosso ponto, iniciando ele, né, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, Deus ele nos escolheu, nos predestinou, não para vivermos de qualquer forma, mas para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Então, o presente da eleição, ele na verdade ele precede a nossa existência, a existência da humanidade. Tá? Como a gente vai ver ao longo de vários textos que vamos ler nesta manhã, é importante a gente entender
que antes da fundação do mundo, Deus já tinha o seu projeto de salvação, né, para o homem. E aí o primeiro tópico aqui desse nosso ponto é eleição divina. Então, a eleição, ela traz a ideia de escolha. Ou seja, imagine, esse ano, se tudo correr normal, nós teremos em outubro eleições municipais, né? Eleição, ou seja, nós, enquanto cidadãos, nós vamos escolher os nossos representantes. Nesse caso, desse ano, né, será de vereadores e de prefeito. Então, a eleição, não é, divina, ela traz também uma ideia de escolha. Em Efésios, capítulo 1, o versículo 4, que nós lemos, né, Paulo ele menciona aqui 3 aspectos dessa escolha. Tá? Se você percebeu bem aqui em Efésios, o versículo 4, que diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nesse texto aqui, né, Paulo ele menciona aqui 3 aspectos dessa escolha. Então, o primeiro seria o seguinte: em quem fomos escolhidos? Bom, fomos escolhidos em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Essa escolha é cristocêntrica. Tá? Um segundo momento, a gente pode colocar aqui: em que tempo se deu essa escolha? A gente consegue ver aqui no texto, né? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual seria a finalidade dessa escolha? Seria para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Também a gente viu aqui: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? E aí seria a finalidade. E aí a eleição, né, é importante que a gente entenda que a eleição de pessoas, ela ocorre somente em união com Jesus Cristo. Ou seja, não há eleição se não tivermos unidos com Cristo. Ou seja, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Tá? E aí Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Ou seja, depois você pode verificar esse texto, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tá? E aí quais são as condições da eleição? Bom, a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Não é o que muita gente discute, né, nessa questão da eleição, da predestinação, é que, na verdade, apenas Deus escolheu ou separou alguns. Né? E a gente percebe, e vamos ver aqui alguns textos, que, na verdade, essa eleição de Deus para a salvação em Cristo, ela é oferecida a texto. Ela é oferecida a todos. Né? E aí o texto mais clássico disso é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Ou seja, em nenhum momento aqui há uma palavra que não seja todos, para alguns. O texto não traz isso. O texto traz para todos. Mas vamos ler 1 Timóteo. Os irmãos que puderem, fiquem acompanhando, né, para a gente ter um entendimento melhor. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo do 4 ao 6, que diz assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja, em nenhum momento aqui, uma leitura de outro texto, fala que essa salvação seria para alguns. Então a gente já entende que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Tá? E aí continuando o texto, né? O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, mais uma vez, e não por alguns, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então, o que está claro aí? É que essa salvação em Cristo, ela é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Ou seja,
precisa ter a fé. Voltando para Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, o versículo 8, é um texto conhecido, mas o que é que diz aí? Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Tá? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação ela não é por mérito. Ou seja, não é pelo que eu faço, tá? Pelo meu esforço, não é pela meritocracia. Na verdade, nós fomos eleitos por uma iniciativa de Deus por causa da sua graciosa obra em Cristo. Ou seja, nós não fomos salvos ou escolhidos pelas nossas obras, mas isso foi uma obra de Jesus Cristo. Olha o versículo 9, a gente leu 8 de Efésios, capítulo 2, veja o que aqui diz o versículo 9. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Portanto, as condições da eleição é que, na verdade, a eleição para a salvação em Cristo ela é destinada a todos e não apenas a um grupo. E isso não é por mérito, não é pelas obras para que ninguém venha se gloriar, ou se, como diz o próprio texto, né, para que ninguém venha se orgulhar desse motivo. Mas, na verdade, isso vem por uma graciosa obra de Cristo. Tá? E aí, eleitos, nós somos escolhidos por Deus para uma vida santa. Uma vida santa e irrepreensível. Então aqui, nesse ponto 3 agora, tá? Paulo ele enfatiza que a escolha, a eleição, ela tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E a gente viu isso, né? E consegue perceber nesse versículo 4 de Efésios capítulo 1. Tá? E o vocábulo no grego, né, já que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, o vocábulo grego para santo significa separado do pecado. Lá em 1 Pedro, e aí, abra sua Bíblia aí, deixe ela aberta. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 15 e o 16. Olha o que aqui diz. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tá? Então, o crente, aquele eleito, o escolhido, ele precisa ter o mais alto padrão de ética e moral da sua vida para que possa agradar a Deus. Nós, enquanto cidadãos e crentes, porque não tem como diferenciar, né? Ou seja, somos servos do Senhor, mas somos cidadãos. E como cidadãos precisamos cumprir as leis, precisamos ser um cidadão exemplo, modelo, ou seja, precisamos, de acordo com os princípios da palavra, precisamos ter um alto padrão ético. Ou seja, o crente é inadmissível que um crente seja preconceituoso, é inadmissível que um crente ele seja tolerante, é inadmissível que um crente, por exemplo, seja a favor de uma ditadura e não de uma democracia. Então, ou seja, a Bíblia ela nos conduz a isso, a esse alto padrão. É bem verdade que muitas vezes a gente não consegue atingir esse alto padrão, mas a busca incessante a isso, ela não pode cessar. Tá? Bom, e aí um quarto ponto, dentro dessa primeira abordagem que a gente está fazendo, é a nova vida dos eleitos. Ou seja, o tema eleição, predestinação, ele é apresentado com exortações contra a velha conduta. Ou seja, aquilo que faz parte da nossa velha criatura, da nossa velha conduta, né, como mentira, palavras torpes, isso na verdade precisa deixar de existir. Né? Vejamos lá em Efésios ainda, voltando, já que a gente vai estar sempre aqui em Efésios, o capítulo 4, o versículo 22 e 25, vamos ver o que aqui diz. Efésios 4, o 22, diz: Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, não é? Que se corrompe por desejos enganosos. Veja o versículo 25. Porquanto cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então,
essa velha conduta, ou seja, a nova vida dos escolhidos, dos eleitos, dos predestinados em Cristo, é uma vida que tem que deixar para trás a velha conduta. Né? Velha conduta, como a gente leu aqui, a mentira, né? O não falar a verdade, ou seja, tudo isso precisa ficar no passado. A finalidade é apresentar a Deus que nós, né, eleitos por Deus, escolhidos por Ele, a finalidade é a gente apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, né, nem ruga. Ou seja, uma igreja santa e irrepreensível. Isso talvez possa parecer um padrão inalcançável, mas na verdade não. Ele é possível com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele nos capacita todo crente para que ele possa ter esse novo estilo de vida. Ou seja, se fosse somente por nós, de fato, esse é um padrão inatingível. Né? Mas na verdade não. Esse é um padrão que a gente pode conseguir e devemos conseguir porque temos o Espírito de Deus em nós. E dessa maneira a gente consegue atingir. Talvez não com a perfeição que queríamos, mas sim. Mas é possível o crente ele ser exemplo, né? É possível o crente ele ter essa vida de alto padrão ético e moral. Isso é possível e como é que podemos conseguir isso? Podemos conseguir isso com o Espírito Santo que nos capacita. Então, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, né? É um processo contínuo que não pode parar, tá? Até a glorificação final no dia de Cristo. Ok? Bom, o segundo tópico da nossa abordagem de hoje é sobre predestinação para filhos de adoção. Então, o termo predestinação, né, o que é que vem a ser? Então, predestinar significa literalmente determinar antes. Ou seja, predestinação é uma escolha, não é? Até certo ponto é uma escolha antecipada. Não é? E aí a eleição ela é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. Né? Efésios capítulo 1, a gente viu isso no versículo 4. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus nos escolheu para si. Né? A eleição é uma escolha feita por Deus. E aí a predestinação, né, ela abrange o que vai acontecer, o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Né? Tá aí. E no versículo 5 de Efésios 1, versículo 5. E em seu amor nos predestinou para quê? Ou seja, por que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu com qual objetivo? O versículo 5 ele responde isso. Para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Ou seja, a predestinação dos salvos ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então a eleição ela é uma escolha feita por Deus, tá? E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Ou seja, Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Porém, a predestinação dos salvos ela tem vários critérios. Não é? E aqueles que recebem a Cristo, isso não significa dizer que já está salvo. Não é? Na verdade, para que isso venha a acontecer, nós precisamos perseverar até o fim. Tá? E aí Romanos capítulo 8. Esse texto pode esclarecer mais para nós. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. O que é que diz? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo 30. E aos que predestinou, nosso caso, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então,
o mais importante disso é que haja uma perseverança até o fim. Ou seja, a salvação, ela é uma dádiva, é um presente da parte de Deus, tá? Mas ela necessita de um certo esforço, ela necessita de uma certa perseverança essa até o fim, tá? Então, a predestinação seria literalmente essa escolha antecipada, tá? E aí a gente vai trabalhar um tópico agora que são somos filhos, não é? Como o texto fala que ele nos predestinou e nos adotou, né? Ou seja, Paulo, ele é o único escritor do Novo Testamento que emprega esse termo adoção. Na verdade, esse termo, essa prática de adotar um filho, por exemplo, isso não faz parte do sistema legal, do sistema judaico. Os judeus eles não tinham esse entendimento, não é? Eles não praticavam isso, a questão de adotar alguém. Isso era, na verdade, um costume comum, tá, entre os gregos e os romanos. E aí Paulo vai pegar emprestado todo esse simbolismo da adoção para nos mostrar como Deus ele nos escolheu, como Deus nos adotou, né? Como nós podemos nos salvar. Então o apóstolo ele vai enfatizar que foi, né, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. Ou seja, de certa maneira nós estávamos distantes, éramos inimigos. Porém, como aquela árvore que o texto fala que foi enxertada, né, aquele novo galho, né, então Deus ele nos inseriu, nós não fazíamos parte, mas Deus, no plano da salvação, nos inseriu, né, como sendo eleitos como filhos. Tá? Adquirimos a salvação, né, porque fomos adotados, né, e dessa forma passamos a ter os mesmos direitos. Tá? E aí o amor foi o que moveu Deus a nos adotar. Essa parte é interessante pelo seguinte: a adoção, né, falando a adoção hoje do dia a dia, de uma família adotar um filho, o que explicaria uma família, um casal, adotar alguém se não fosse por amor? Né? Porque, vamos dizer assim, esse filho que será adotado, ele não pertence a essa família. Né? Ele, até então, sem ser adotado, ele não vai ter benefício como herdeiro, ele não vai poder usar o nome da família. Por quê? Porque ele não faz parte dessa família. Só que a partir do momento que esse casal ele adota esta pessoa, este filho, agora este filho, junto com os outros, terão os mesmos direitos. Ou seja, o filho adotado terá o mesmo direito que os filhos que já eram do casal. Né? Então esse filho adotado, ele também será um herdeiro dos bens da família e ele também poderá usar um nome novo. Então o que é que justifica este casal adotar este filho? O amor. E a gente sabe que hoje muitos casais, né, enfim, na impossibilidade de ter filhos, ou mesmo tendo filhos, adotam, né, e a gente só pode ter uma resposta para tudo isso, né, que é exatamente o amor. Então, fazendo esse paralelo, o que fez Deus nos adotar? Né, para que também pudéssemos ser filhos? Foi o amor. O amor foi o que moveu a Deus nos adotar. Né? Efésios, que a gente já leu, Efésios capítulo 2, né? Quer dizer, esse a gente não leu não, a gente leu 1. Efésios 2, o 4 e o 5, olha o que é que diz. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos. Então, o amor de Deus foi que nos possibilita essa salvação. Porque a salvação, ela só é destinada aos filhos. A salvação de Deus é para os filhos. Então, como é que a gente poderia ser considerado filho sem ser adotado? Então, não tem problema. Deus, então, ele nos adotou e nos inseriu no processo de salvação. Tá? E aí, se em outro tempo éramos estranhos e inimigos, em outro tempo nós não éramos filhos, né? Pelo contrário,
éramos desconhecidos, éramos estranhos, éramos inimigos. Inimigos de Deus, tá? E a gente consegue ver isso aí aonde? A gente consegue ver isso aí em Colossenses, capítulo 1, o versículo 21. Colossenses 1, 21, veja o que diz. E a vós, outros também que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticáveis. Ou seja, nós praticávamos uma obra má, não é? Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos de Deus, como diz aqui em Colossenses, né? Éramos estranhos e inimigos de Deus. Porém, agora, em Cristo, nós fomos reconciliados, né? E aí, sim, somos filhos. Romanos 8, e agora a gente pode verificar isso em Romanos, capítulo 8, o versículo 17. Romanos 8, 17, que é que diz? Se somos filhos, então também, agora como filhos, não antes, quando éramos inimigos e estranhos, agora como filhos, mediante a adoção. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Então, irmãos, o que possibilita sermos filhos é porque Deus ele nos adotou. E como filhos adotados, mesmo não sendo, em tese, simbolicamente gerado, né, diretamente por esta família, mas pelo fato de sermos adotados, fazendo um simbolismo aí, nós temos os mesmos direitos legais, né, que os outros filhos. Ou seja, passamos a ser herdeiros, né? Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, quais são os privilégios, né? Ou seja, por sermos agora adotados, temos vários privilégios. É o que eu acabei de falar, alguns deles agora. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Porém, o pecado acabou distanciando. O pecado ele rompeu o homem, não é? Essa aproximação do homem com Deus. O pecado distanciou o homem de Deus. E aí, em Cristo, Deus ele reconciliou os homens, adotando esses homens como filhos. Não é? Ou seja, adotando esses homens, escolhendo esses homens, elegendo, predestinando. E aí Paulo ele usa, né, uma analogia, essa analogia da adoção, que é estranha ao judeu, mas não é estranha ao romano nem ao grego. Paulo vai usar essa analogia da adoção, em que o filho adotado ele recebia os mesmos direitos, né? Ou seja, recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, este filho adotado, ele agora passa a ter um novo nome, ele também passa agora a fazer parte da herança da família, dos bens. O que era antes dividido para 3, agora para esse terceiro filho que é adotado, a herança terá que ser dividida igualmente para os 3. E juridicamente falando hoje, né, juridicamente o filho adotado ele tem os mesmos direitos. Né? Se tiver que ser dividido em 3 partes, terá que ser dividido em partes iguais entre o filho adotado e os outros filhos. Isso para você ver como a legislação, né, ela é importante. E aí, na filiação divina, Deus ele predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Ou seja, nós passamos também a ter a imagem de Cristo. Romanos 8, o versículo 29, que a gente já leu, que ele diz, né? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente também, né, como filhos, passamos a ter o quê? A imagem do seu Filho, para ser semelhante à imagem do seu Filho. Mas também ganhamos um novo nome. Tá? Apocalipse, capítulo 2, o versículo 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca
estará grafado um novo nome, a qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Então, como filhos adotados, né, como filhos adotivos, nós passamos a ter a imagem de Cristo e passamos a ter um novo nome. Né? Ou seja, restabelece, como filhos adotados agora, Deus ele restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe inclusive o direito de chamar Abba Pai. Ou seja, imagine, esse filho, antes que não era adotado, ele não tinha como chamar aquele casal de pai e de mãe. Ele não tinha, ele era estranho. Porém, agora, como filho adotado, ele passa também a adquirir a intimidade. E se assim quiser, ele também pode chamar o pai de pai e a mãe de mãe, ou de painho ou de maninha. E Deus está dizendo exatamente o seguinte: quando há o restabelecimento da comunhão com o pecador, Deus ele nos dá o direito também de nós o chamarmos de Abba Pai, ou seja, de paizinho. Né? Ou seja, esse termo Abba Pai, paizinho, é um termo que remete à intimidade. Então agora, como filhos, Deus ele não se incomoda, né, de nós nos chamarmos de paizinho, porque agora, como filhos legais, temos esse direito. E Deus também agora, ele é nosso Pai. Então, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para a sua glória. Tá? E aí, bom, indo para o terceiro ponto e último da nossa lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação e salvação. Então Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos. Ou seja, uma coisa importante que a gente precisa entender é que Deus, quando nos escolheu, ele não predestinou ninguém individualmente para o inferno, para a perdição. Pelo contrário, quando Deus ele escolheu e ele predestinou tendo Deus o seu desejo de que todos se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos e passem a seguir essa vida de princípios, essa vida que Cristo ele nos deu como exemplo. Né? Lá em Atos capítulo 17, a gente pode ver isso melhor. Atos 17, o versículo 30, que diz: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Então não existe uma predestinação de Deus para a perdição, para o inferno. Não. Deus, na sua predestinação e na sua escolha, é desejo de Deus de que todos, como está aqui escrito em Atos 17:30, que todos e em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Né? E aí essa palavra predestinação, ela aparece em 6 textos no Novo Testamento. Tá? Ela aparece somente nesses 6 textos. E aí vamos ver. E o que é curioso é que em todas essas 6 passagens, em nenhuma delas, a palavra predestinação ela faz referência à condenação de pecadores. Ou seja, quando a palavra predestinação ela aparece, é exatamente Deus no seu desejo de que todos se salvem. Ou seja, em nenhum momento aparece a palavra predestinação fazendo referência que Deus ele predestinou também um grupo para o inferno. Ou seja, não há isso na Bíblia. A gente não encontra, no que diz respeito à palavra predestinação, de que Deus, de maneira antecipada, ele já determinou que alguns devam ir para o inferno. Veja, que alguns irão para o inferno e que outros vão para o céu, nós sabemos disso. Porém, Deus ele não planejou, ou seja, ele não planeja que todos vão para o inferno ou que somente alguns vão para o céu. Não, pelo contrário. Deus ele deseja, se possível, que todos, né, deixem seus maus caminhos e se reconciliem com o Pai.
né, para ter o direito de filho. Mas também não vai obrigar aquele que não quer. Mas a gente não encontra, né, na Bíblia nenhuma passagem no que diz respeito a essa palavra predestinação, de que Deus previamente já escolheu uns para a perdição e outros para a condenação. A gente não encontra isso. E aí vamos ler esses 6 textos rapidamente que fala sobre a palavra predestinação, e você vai ver que não tem em nenhum desses textos nenhuma menção à condenação de pecadores. Tá? Então, primeiro, Atos, capítulo 4, a gente vai ler rápido, tá? Atos, depois você pode ler com calma aí, fazendo um acompanhamento mais detalhado. Atos, capítulo 4, o versículo 28, que diz assim: realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já havia predeterminado, ou seja, predestinado, que já havia predeterminado que aconteceria. Então aqui a gente, nessa passagem, não há nenhuma referência à condenação de pecadores. Uma outra passagem é Romanos, capítulo, a gente leu ele já, Romanos capítulo 8, o 29 e 30. Você também não vai encontrar aqui, tá? A gente leu. Estamos certos que Deus age em todas as... Perdão, o 29 e o 30. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho. Então, se você continuar na leitura e ver o versículo 30, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ou seja, em Romanos 8, 29 e 30, outras passagens que você tem a palavra predestinação, e aqui não há referência que Deus ele tenha determinado a condenação eterna para os pecadores. Não há, de maneira premeditada. Tá? Outra passagem é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, predestinou, antes da origem das eras, para a nossa glória. Também não há nenhuma referência aqui de que Deus ele condenou previamente os pecadores. Tá? E por último, Efésios, capítulo 1, esse foi o texto base, a gente leu, versículos 5 e 11. É onde aparece também essas partes, né, da palavra predestinação. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Versículo 5. Não há nenhuma referência. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua vontade. Então, meus irmãos, vejam, não houve aqui uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nesses únicos 6 textos, né, que a palavra aparece no Novo Testamento, em nenhuma delas a gente consegue perceber aqui Deus ele determinando um grupo para o inferno. Não há essa dupla predestinação. O que existe é que Deus ele predestinou para, assim, da sua vontade e o seu desejo que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Ou seja, Deus não predestinou incondicionalmente uma pessoa a uma condenação eterna. Mas é desejo dele de que todos se convertam dos seus maus caminhos. E a gente viu esse texto também em Atos 17, 30. Tá? E aí, o que explica tudo isso? Né? Esse amor incondicional da parte de Deus. Ou seja, o que explica um pai, uma família adotar um filho que uma pessoa que nem conhece, né? O que explica isso? É o amor. E aí a gente vai exatamente para esse tópico agora, que é o último, né? O amor, a predestinação e o amor. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão pecou, Deus não ficou aperreado. E agora? Vamos ter que criar um plano para salvar o homem. Não. Na verdade, meus irmãos, esse plano de redimir a humanidade, ele já estava estabelecido. A gente viu isso em Efésios capítulo 1, o versículo 4, quando diz: porquanto Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, a Bíblia mostra que a redenção divina
não foi uma medida de emergência. Deus não foi pego de surpresa. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Ou seja, já era plano de Deus. Quando Adão pecou, não significou que Deus teve que fazer um plano de emergência. Vamos ter que ter agora um plano B. Não. Nós sempre fomos o plano A. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Né? É isso que a Bíblia mostra. Tá? E a gente pode verificar isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13, que diz: Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Ou seja, o que explica essa adoção nossa como filhos, né, foi o amor. Foi por amor que Deus ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. E aí isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, ela provém do amor de Deus. Né? Então veja que predestinação, eleição, meus irmãos, isso não, assim, muita gente acredita, né, que Deus ele predestinou um grupo para o céu e outro grupo para o inferno. A gente não consegue ver isso na Bíblia. Nos 6 textos que a palavra predestinação ela aparece, em nenhum momento desses 6 textos nós vemos aqui Deus ele condenando, escolhendo de antemão, destinando previamente o pecador para a condenação eterna. Pelo contrário, nos textos que a gente viu, é Deus nos escolhendo como filhos, nós passamos a ser herdeiros, né? É o desejo de Deus de que todos se salvem. Veja, o desejo dele é esse. Obviamente que muitos não vão se salvar, né? Obviamente que isso vai acontecer, mas é o desejo de Deus. E isso demonstra que essa predestinação e essa eleição, ela é para a salvação, ou seja, ela está dentro desse contexto, faz parte da doutrina da salvação. Não há uma dupla predestinação em que Deus ele escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. O que a gente percebe em toda a Bíblia é Deus ele tentando se reconciliar com o pecador, é Deus se aproximando do pecador, é Deus perdoando, é a sua graça, é o seu amor infinito, né, que nos possibilitou sermos adotados e que, portanto, sermos filhos. Né? Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Né? Que essa palavra, que esse estudo, né, ele venha nos esclarecer ainda mais acerca de um tema como esse tão importante, né, da eleição e da predestinação. Então, que Deus continue nos abençoando, que a igreja continue orando por nós, continue orando pelo nosso pastor, continue orando, né, para que nós possamos sair dessa nossa condição de quarentena, de recluso, mas que em casa ainda, que possamos estar meditando, mesmo com toda a dificuldade que nós sabemos, né, que são tempos difíceis, mas que nós aproveitemos esse tempo, que é difícil, nós sabemos, mas para que aproveitemos esse tempo para, estudarmos mais a Bíblia, né, nos aprofundarmos mais nas coisas de Deus e, acima de tudo, né, a nos fortalecermos, para que a gente, quando saia, né, desse nosso processo difícil, que quando nós voltarmos para a igreja, que possamos voltar mais fortalecidos e firmes e conscientes de que Deus, em todo o tempo, Ele está conosco. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus ele continue derramando da sua infinita graça sobre todos nós. Amém? Então,